Por que a gente começa falando para casais sobre aliança? Porque a aliança é o que Deus estabeleceu. Se nós for ver aqui o Salmo 111, você vê o salmista escrevendo, dizendo que Deus é um Deus de alianças. Deus não é um Deus de contrato. Então o que Deus tem a ver com o casamento acerca de contrato e aliança? Porque assim como Deus é um Deus de aliança, Ele quer que eu como marido e você como esposa estejam debaixo de uma aliança. Então aliança fala de responsabilidade ilimitada. Fala de que mais? Né? Quando o contrato é responsabilidade limitada, a aliança é responsabilidade ilimitada. Ou seja, é um forte fala de forte compromisso que um cônjuge tem com o outro. É um forte compromisso que um cônjuge tem com o outro. Continuando aqui, acerca da aliança, uma outra característica de aliança é que um parceiro, ele dá a sua vida pelo outro. Mas como assim? Um parceiro de aliança, ele é capaz de padecer pelo outro. Um parceiro de aliança, a vida individual já não é mais prioridade. E a vida compartilhada é que passa a ser desenvolvida, passa a ser feita a partir do momento de uma aliança. Então eu deixo as minhas individualidades de lado, então eu começo a viver uma vida totalmente diferente, compartilhada. Mas pastor, como assim compartilhada? Você compartilha as suas emoções, você compartilha os seus medos, os seus desejos, as suas vontades. Você compartilha tudo, inclusive salários, inclusive dívidas, bens, filhos e assim sucessivamente. Então o contrato, ele é uma responsabilidade que está limitada ao papel. A aliança, ela está além disso, ela está acima do contrato. A aliança, ela fala de responsabilidade ilimitada. Então quando eu me aliancei com a minha esposa, eu disse para ela o seguinte, duas coisas. Quando a gente se casou, duas coisas foram perguntadas para nós. Foram os termos, né? Porque esses termos, eles indicavam até onde o casamento iria, e as promessas. Vocês se lembram das promessas de casamento que foram feitas lá no altar? Você promete isso. Não foi assim? E aí você disse, prometo. Então, aí depois no final, quem estava celebrando o casamento falou os termos. Você prometeu e agora tem os termos. Que termos é esse? Que determina até onde o seu casamento vai. E os termos estão falando de condições sobre as quais o acordo será cumprido. E conforme a palavra de Deus nos diz que em Mateus 19, Jesus disse que o que Deus ajuntou não separe o homem. Aí está um termo de aliança, ou seja, não tem como. Depois que nós estamos aliançados com Deus e com o nosso cônjuge, a aliança ela não pode ser quebrada. Esse é o princípio. 8 alianças entre Deus e o homem. Elas revelam o quê? A perfeita vontade de Deus. Elas revelam o seu propósito para o homem. Então estas alianças que Deus fez com o homem refletem o amor, a graça, a misericórdia de Deus. Então quando Deus ele se aliança com o homem, você se lembra quando Deus fez aliança com Noé? Deus fez aliança com Abraão, os patriarcas da Bíblia. Estas alianças que foram feitas pelo Senhor, elas não foram rompidas por Ele. E quando Deus prometeu sobre aquela aliança que foi feita, Ele cumpriu. Então quando nós olhamos para o exemplo de Deus, quando Ele faz aliança com o homem, Ele nos dá um exemplo de lealdade. Exemplo esse que nós precisamos seguir quando se trata do casamento. Nós precisamos ser leais também. Outra coisa, o que mais as alianças entre Deus e o homem nos revela?
revela um Deus que mantém as alianças feitas. Em Isaías, no capítulo 54, 10, diz que porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Deus, Ele é um Deus que Ele não retira a sua promessa. Então se eu tenho que aprender com Deus, nas suas promessas, então o que nós fizemos no casamento? Promessas. Se eu fiz promessa, a minha esposa tem o direito de reivindicar o cumprimento dessas promessas. Se você fez promessa, o seu marido, ele tem o poder de reivindicar essas promessas que foram feitas com você. Por quê? Por causa da responsabilidade. Nós estamos falando aqui de responsabilidade ilimitada. Então, quando Deus, Ele estabelece aliança, essas alianças precisam ser cumpridas. E uma coisa que nós aprendemos aqui diante da mensagem é que Deus permanece fiel, mesmo quando nós não somos fiéis. Tá? Então, a aliança que Ele estabelece na Bíblia, Ele nos ensina que eu, como marido, eu preciso fazer cumprir a promessa que eu disse para minha esposa quando eu casei. Porque Deus, Ele é um Deus que cumpre as suas alianças feitas com o homem, mesmo que o homem não cumpra, mas Ele cumpre suas alianças. Outra coisa, Deus capacita o homem a cumprir as suas alianças. Mas aí você pode me perguntar assim, mas o tempo de casado já é grande. Talvez você pode pensar assim, eu já tenho 20 anos de casado, 30 anos de casado. No ano de 2017, nós ministramos um curso para um casal que tinha quase 30 anos de casado. Era um casal assim, você olhava para eles, era um casal perfeito. Você olhava assim e falava, não, esse casal aí nem precisa disso. A gente aprende com ele. Mas aí eles aceitaram participar conosco do curso e entraram. E na medida que eles foram entrando no curso, vendo os conteúdos, no final, quando eles terminaram, eles falaram assim, olha pastor, eu confesso, eu sei muita coisa sobre o casamento, mas quando eu comecei a fazer esse curso, eu percebi que eu não conhecia nada. Por quê? Porque tem coisas que a gente vai deixando de fazer no casamento. A gente fazia, e ao longo do tempo a gente foi perdendo. Então o que Deus quer de nós com as alianças? Que nós cumprimos as promessas que fizemos quando casamos. Você acha que Deus esqueceu do que você falou lá quando você casou? Deus nunca se esqueceu. Ele quer que você cumpra as suas promessas, tá bom? Então veja, 2 Timóteo 1,12 diz assim, e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então preste bem atenção. Uma outra coisa que eu vou destacar aqui, outro tipo de aliança, letra B. Existe também a aliança feita entre homens. A Bíblia registra alianças que foram feitas entre homens, certo? Alianças entre Deus e o homem e aliança entre homens. Uma história bem conhecida que a gente vai só pontuar aqui é a história de Davi e Jonatas. Davi, um rei que foi ungido para assumir o reinado de Israel. Porém, antes de Davi assumir o reinado de Israel, Jonatas era o filho de Saul, o rei. Então ele era o príncipe, o sucessor do trono. Mas o que Jonatas fez? Jonatas, ele disse, Davi, eu reconheço que você foi escolhido como rei. Então, Davi, eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero reconhecer aqui que Deus te escolheu, e como símbolo desta nossa aliança, eu quero te oferecer a minha espada, o meu cinto, e ele ofereceu a sua capa. Então veja, as alianças entre os homens são feitas para que duas pessoas se comprometam em um relacionamento. Então quando eu fiz uma aliança com minha esposa, eu fiz uma aliança entre eu e ela, para que nós possamos
cumprir aquilo que nós prometemos um com o outro. Da mesma forma que eu estou cumprindo as promessas do casamento com ela, ela também espera que, eu também espero que ela cumpra o que também ela prometeu no casamento. Então, os parceiros da aliança se dedicam ao relacionamento e à certificação de sua continuidade. Então, todos esses artigos são representativos de bens compartilhados. Por exemplo, Jonatas compartilhou com Davi a sua capa, que é símbolo de riqueza, compartilhou vestimentas, que é símbolo de suas posses, e a sua espada, que é o símbolo da sua força. Então, como eu disse, uma das características da aliança aqui no casamento, uma das características da aliança no casamento é que a vida individual se acaba. Acabou. Depois que você se casa, não tem mais o eu. Já era, acabou, morreu. Agora é nosso. Agora aqui, o que acontece é o compartilhar. É por isso que quando uma aliança é feita, ela tem símbolos. E olhando para o casamento, quando eu faço uma aliança com alguém, eu preciso demonstrar para essa pessoa que eu estou me aliançando com ela, que eu vou ser fiel, eu vou cumprir as minhas alianças. O que eu faço? Eu faço juramento. O que eu faço? Eu faço promessas. E o que mais eu faço? Eu lanço termos, que eu digo até onde essa aliança vai valer. O que Deus falou sobre o casamento? É até que a morte os separe. Esse é um termo, ou seja, dali para frente não vai mais. Certo? Então, aliança significa lealdade, compromisso forte. Certo? Então, olhando aqui mais para frente, terceiro ponto que eu destaco aqui é casamento como uma aliança. As escrituras indicam que o casamento é uma aliança. Então, o casamento é uma aliança. Veja o que diz aqui Malaquias 2:14. É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Então, Deus, Ele espera que eu cumpra as alianças que eu fiz com a minha esposa. Deus, Ele espera. E ainda diz mais, que Ele assiste, Ele está vendo, Ele é testemunha da aliança entre você e a sua esposa, entre você e seu marido. Então, as escrituras indicam isso. Mais para frente um pouquinho, diz o seguinte: casamento como uma aliança, a aliança do casamento, a aliança do casamento. Preste bem atenção. Quando a gente fala de aliança do casamento, nós estamos falando de algo muito interessante. Aqui em cima nós temos Deus, aqui embaixo nós temos a mulher, e aqui do outro lado nós temos um homem. Nós temos a mulher, a uma vez, nós temos a mulher, nós temos o homem, e nós temos Deus. Mas preste só atenção. Quando a gente fala de casamento, a gente está falando disso aqui. Certo? Nós estamos falando disso aqui também. Filhos. Então existe sim aqui Deus, a mulher e o homem. Mas veja só, Deus, ele não, vamos dizer assim, uma palavra mais fácil de entender. Deus, ele não é um parceiro. Vou colocar aqui Deus como um parceiro, né? Aqui, Deus como parceiro. Então, para que Deus possa se tornar um parceiro ativo, vamos dizer assim, dentro do casamento, eu preciso fazer algumas coisas. Tá? Vamos deixar esse gráfico aí para a gente voltar nele já já.
Então preste bem atenção. Deus, o homem e a mulher. Então existe esse triângulo. Não é um triângulo amoroso, mas está falando de um triângulo que tem Deus no verso, no mais alto. E para que o homem e a mulher se liguem em Deus, precisa de uma coisa. Então como que Deus quer? A Bíblia está dizendo que o que Deus ajuntou é a descrição de dois sendo transformados em um. Só Deus pode transformar os dois em um. Quando duas pessoas escolhem se casar, eles se unem no plano de unidade de Deus chamado casamento. Então ajuntar é fazer dos dois um. Sem Deus, o casamento é apenas uma aliança entre duas pessoas. Voltando aqui. Sem Deus, o casamento é apenas uma aliança entre duas pessoas. O que Deus é aqui na verdade? Deus é aqui apenas uma. Deus é apenas uma testemunha, conforme Matias. Entenderam? Aí existe um outro detalhe. Agora, veja. Então, sem Deus, o casamento é apenas uma aliança entre duas pessoas. O casal é casado, Deus não vive em nenhum dos parceiros, portanto, ele é apenas uma testemunha. Agora preste atenção. Aqui tem Jesus de um lado. Só tem uma forma de Deus ele ser um parceiro ativo aqui embaixo. A partir do momento que um de nós dois se aliança com Jesus para fazer essa ligação com Deus. Então preste bem atenção. Deus, ele só é testemunha quando nenhum dos parceiros aqui. Então, se um deles, ou uma ou mulher, tiver Jesus na sua vida, no seu relacionamento pessoal, esse casamento está lançado com Deus. Mas não é só isso que Deus quer. Deus quer que os dois estejam em aliança com Ele. Mas por que tudo isso? Por que Deus quer isso? Por que Deus quer isso? Para que Deus possa capacitar vocês a viver como uma só carne. Então, a partir do momento que nós dois estamos aliançados com Jesus, nós recebemos de Deus, veja, nós recebemos de Deus, deixa eu passar um lugar. Nós recebemos de Deus os seus Deus só nos dá os benefícios que Ele garante na sua palavra quando nós estamos aliançados com Ele, através do seu Filho. Então, a partir daqui, Deus não é mais testemunha. Deus agora é um parceiro ativo dentro do casamento. Ele faz parte do casamento. Entendeu? Então, falando de aliança, é esse quadro aqui que é o quadro que Deus deseja do casamento. Tá? Como Deus abençoando o casamento, abençoando o homem, abençoando a mulher e abençoando os filhos. É assim que Deus quer que nós estejamos aliançados um com o outro. Vamos aqui para frente. Então, tem um exemplo muito bom de se ver aqui na Bíblia, mas ele é muito extenso. Eu vou só dar uma pincelada nele aqui. Olha, lá na Bíblia, em 1 Samuel, ou melhor, em Josué capítulo 9, versículo 10, aconteceu o seguinte, uma rápida história. Israel estava lutando e vencendo os seus inimigos. E aí chegou próximo dos gibeonitas. Aí o que os gibeonitas fizeram? Pensaram o seguinte: eles vão nos matar. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqueles pães secos, uma roupa velha, um calçado velho, vamos vestir para dizer que nós somos estrangeiros, para que ele possa fazer uma aliança com a gente. Então eles pensaram isso e foram até o arraial onde Josué estava acampado. Chegou lá e disse: ô Josué, nós somos forasteiros, estamos vindo de longe, então faz aliança conosco, nos dá comida, nos dá abrigo.
E o que Josué fez? Sem consultar a Deus, aliançou com ele, dizendo que eles iam dar comida para eles, iriam proteger eles. Fizeram uma aliança. Josué se comprometeu a cuidar deles e a zelar deles. É uma aliança. Sabe o que aconteceu? Poucos dias depois, Josué ficou sabendo que aqueles forasteiros não eram forasteiros, eram os inimigos deles, os vizinhos. E aí, o general do exército de Josué disseram o seguinte: Josué, vamos matar todos agora, porque nos enganaram. Sabe o que Josué fez? Não, nós prometemos, nós fizemos uma aliança com ele, nós prometemos cuidar, proteger eles, nós não vamos fazer nada. Ou seja, uma aliança que eles fizeram. O que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que guerrear para proteger os seus próprios inimigos. Sabe por quê? Porque os gibeonitas foram atacados. E quem foi defender eles? Israel. Por causa de uma promessa que eles fizeram, de uma aliança. E isso, por muito, 300 anos depois, quando Saul foi rei de Israel, é só uma historinha, tá? Quando Saul foi rei de Israel, 300 e não sei quantos anos depois, o que Saul fez? Foi lá e matou uns dos gibeonitas. Matou um bocado deles. Matou porque era inimigo. Aí sabe o que Deus fez? Mandou uma peste, uma doença, mandou uma fome, que matou meio mundo de gente de Israel. E quem era o rei? Davi. Saul já tinha passado. Agora no reinado de Davi, a fome atacou justamente no reinado de Davi, e Davi sem saber o que tinha acontecido. Então Davi ficou tão preocupado que ele orou a Deus, dizendo: Senhor, o que aconteceu? Eu não fiz nada. Aí sabe o que Deus disse para ele? Davi, tudo isso que está acontecendo aí é por causa da quebra da aliança que Saul fez com os gibeonitas. Ele foi lá e matou. Por isso que eu lancei a morte sobre Israel. Aí Davi, o que eu faço, meu Deus, então, para reparar isso? É fácil. O que Deus disse? Deus ordenou, Deus permitiu que a família dos gibeonitas vingasse a morte daqueles que morreram, da família de Saul, o rei que mandou matar. É uma história bem interessante, mas é só para os irmãos entenderem. Depois que houve isso, depois que houve esta vingança, entre aspas, né, que na verdade foi um troco que foi dado, a morte, a Bíblia diz que a morte valeu. O que nós aprendemos disso? É que uma aliança, ela jamais pode ser quebrada. Mesmo se esta aliança não tenha sido feita sem a consulta de Deus. Ou seja, mesmo sem eu consultar a Deus, eu fiz uma promessa, eu tenho que cumprir. Porque Deus espera que eu cumpra estas promessas. Então, aqui tem essa história. Continuando aqui fala da aliança do casamento, né? Estamos falando ainda da aliança do casamento. Então, esta aliança, ela fala de termos e promessas. Quais foram as promessas que você fez quando se casou? Promessa fiel, o que mais? Promete cuidar, né, honrar, enfim, muita coisa. Podia essa lista de ser até maior, né? Lá só fala de umas 3 coisinhas só. Então, precisamos então entender que as promessas, elas ainda estão presentes em nosso casamento. Então vamos aqui. Casamento como aliança. Aliança significa morte à vida independente. Aliança significa morte à vida independente. Como eu disse aqui, não existe mais o eu. Não existe mais. Não existe mais o eu. Não existe mais. Você pode até registrar essa palavrinha aqui do seu dicionário, do seu casamento. Não existe mais o eu. Não existe mais. E a gente sabe que o resultado dessa individualidade, ela nos leva a prejuízo no casamento. Por quê? Porque o individualismo é responsável, na maioria dos casamentos, por uma discórdia, uma briga, até mesmo uma separação. Eu me lembro que nós acompanhamos um casal e nós encontramos um casal desse jeito, presta atenção. Um dia ele chegou para nós, a esposa chegou para ela, para minha esposa, e pedindo ajuda.
O homem sempre é difícil, né? O homem só vai mesmo nas últimas, quando a mulher está empurrando e quando não tem mais jeito. Nós homens somos assim, deixa tudo para a última hora. A esposa não, foi logo, quero ajuda. E aí eu tentei conversar com ele, ele disse que não, e disse que ele ia viajar para casa do sogro, e lá na casa do sogro, ele ia conversar com o sogro, para poder o sogro decidir sobre a vida deles. Como que aquele casal vivia? Aquele casal vivia nisso aí, ó, no eu. Ela tinha o carro dela, ela tinha o salário dela, ela tinha as dívidas dela, e ele tinha a moto dele, ele tinha as coisas dele, tinha o salário dele. Ninguém se misturava, vivia dentro de casa, mas não se misturava. Aí um dia eu vi ele pedir do carro dela emprestado. Ele pediu o carro dela emprestado. Então foi aí que a gente se ofereceu para ajudá-los. E então a gente entrou, procurou ajudar eles, e aí eles foram aqui para esta lição. Então veja, o que acontece? Não existe mais o eu. Nós. Então, o eu. Aqui, a morte, a vida independente. A aliança, ela sepulta as nossas individualidades e abre-se um novo relacionamento entre eu e minha esposa, como um relacionamento de compartilhamento. Então eu preciso compartilhar com minha esposa também, para que eu possa cumprir esta aliança. Cada parceiro tem o direito de exigir que o outro cumpra a aliança ou as promessas da aliança. Continuando aqui, casamento em Cristo como uma dupla aliança. Como eu disse, lembra daquele gráfico que eu mostrei? Dupla aliança fala, quando eu estou aliançado com Cristo, com Deus, através de Jesus, e minha esposa está aliançada com Deus através de Jesus. Então, se forma uma dupla aliança. É uma aliança entre eu e ela, e nós dois com Deus. Qual é o resultado disso? O resultado disso, como nós dizemos aqui, que Deus instituiu o casamento no Jardim do Éden como a primeira aliança entre duas pessoas. E aí depois, os benefícios da aliança de casamento, como Deus planejou, estão disponíveis somente para aqueles que estão em aliança com Deus. Jeremias 32. Então, quem está em aliança com Deus? Como Deus se torna parte da aliança do casamento? Quando ambos os parceiros são redimidos em Cristo, poderão experimentar a plenitude do relacionamento de uma só carne, como Deus havia planejado. O que Deus quer? Deus quer que os dois tenham um relacionamento com Ele. Os dois. Não é só a esposa e não é só o marido que tem que buscar a Deus e se aliançar com Ele. Não. Deus quer que os dois sejam aliançados com Ele. Para quê? Para que os benefícios possam chegar e vocês possam receber esses benefícios da parte de Deus. Então, sem Jesus, todas as nossas justiças são como trapo da imundícia. Deus não concede os benefícios da aliança aos incrédulos. Uma coisa que eu disse, Deus ele não nos dá os benefícios da aliança que Ele determinou para o casamento para quem não tem aliança com Ele. Deus não dá. É por isso que eu coloquei aqui no gráfico para mostrar isso para vocês. E Deus ele se só torna parceiro aqui quando eu e ela estamos em aliança com Ele. Aí sim, esses benefícios eles chegam até. E Deus quer que não é só um que esteja aliançado. Não. Deus não quer que sua mulher esteja aliançada. Deus quer que os dois estejam em aliança. Os dois. Para que a vontade dele se cumpra na vida de cada um. Então, vamos aqui para frente para nós terminar essa primeira parte. A primeira parte acabou. Então, veja só. Como Deus se torna parte, desta aliança de casamento. Deus testemunha o nosso casamento no dia das bodas, conforme Malaquias 2:14. Quando pelo menos um parceiro recebe a Jesus, Deus se torna parceiro deste casamento. Então, a partir de uma pessoa, eu ou ela, se aliançar com Jesus, então este casamento já está debaixo desta bênção, do benefício.
como eu disse, mas Deus ele quer que os dois estejam aliançados, não só um. Cada cônjuge precisa fazer uma entrega pessoal a Deus na sua vida. Cada um de nós, assim como eu fiz, precisamos entregar a nossa vida para Deus. É Deus que quer isso. Para que tudo isso? Para que Ele possa agir, para que Ele se torne um parceiro ativo na vida dos dois. Confie em Deus para usar quem quer que Ele queira para levar seu cônjuge à salvação. Talvez você não seja a pessoa que vai fazer isso. Uma coisa que a gente aprendeu foi que a gente quer que a nossa família inteira siga Jesus, né? A gente quer. Mas, às vezes, não é eu que Deus quer usar para levar a pessoa que nós amamos. Deus pode usar qualquer pessoa. Deus pode falar diretamente com nós. Então, resumindo, Deus ele quer que os dois estejam em aliança com Ele. Se entregue. O que Deus quer é que você como marido e você como esposa se entregue a Ele pessoalmente, para que esta aliança entre você e Ele seja feita. Tá bom? Quando ambos os parceiros são redimidos em Cristo, poderão experimentar a plenitude do relacionamento de uma só carne. Uma vez que os parceiros de casamento estão em Cristo, têm condições para amadurecer através do plano de Deus para o casamento. Então você quer que o seu casamento amadureça, alcance um outro nível? Então está na hora de você se entregar, os dois, fazer uma aliança com Deus.